Então, vamos lá, continuar nossos estudos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando na sequência. Então, nós estamos no capítulo 3, e tem 13 mundos de expiações e provas. O capítulo 3º, ele fala sobre uma revelação de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, nós já estudamos que essas moradas, elas podem ser interpretadas de várias maneiras, como sendo os inúmeros mundos físicos habitados, né, no universo, os planetas que giram aos trilhões, não podemos falar um número, né, porque não são trilhões, são incontáveis orbes, e eles são habitados. Então, são moradas de inteligências, né, do princípio inteligente, moradas. Então, só que, dependendo do grau evolutivo daquele planeta, evidentemente que a estrutura orgânica do ser que lá está, ela terá que ser compatível com aquele mundo. Então, nós que vivemos aqui na Terra, nosso corpo físico, ele é projetado para viver aqui, nesse ambiente. Se nós sairmos da Terra e formos para outro planeta, não sobreviveremos. Provavelmente, outros seres de outros planetas também não sobrevivam no nosso meio. Então, existem essas inúmeras formas de vida. No entanto, os espíritos dizem para nós que todas as formas de vida são formas humanas, ainda que elas tenham uma estrutura atômica diferenciada, mas a forma sempre será humana. Claro que nos mundos elevados a forma é mais bela, mais leve, mais sutil. Nos mundos elevados, provavelmente as pessoas não andem, elas volitem. Então, elas têm uma estrutura diferente. Mas não será aquele ser completamente esquisito, como nós vemos, às vezes, nos filmes e tal. É uma forma humana mais bela nos mundos evoluídos. Nos mundos inferiores à Terra, nós podemos ter uma ideia. Quando nós pensamos no hominídeo, né, nos primeiros seres humanos que apareceram na Terra, o homem da caverna, o homem de Neandertal, né, o Homo erectus, enfim. Eles tinham uma forma humana, dá para perceber que é um humano, porém não é uma forma bela. A forma do corpo foi se embelezando, foi se tornando mais leve, mais sutil. Então, vamos imaginar outros mundos elevados, como isso se dá, né? Outra questão que também se encaixa nessa revelação de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, são as várias dimensões de expressão do princípio inteligente. Então, nós estamos aqui na terceira dimensão. Então, aqui nós temos o espírito, né, que em todas as dimensões ele vai comparecer, porque ele é o princípio inteligente. Nós temos o perispírito, que é o revestimento do
espírito, que o espírito não, ele é uma centelha, então ele não pode ficar solto, e o corpo é de carne. Evidentemente que entre o perispírito e o corpo de carne existem várias outras estruturas. Uma delas se chama duplo etérico. É ainda uma estrutura de matéria densa que está entre o corpo físico e o perispírito. Então, nós estamos ainda desvendando tudo isso. Então, na terceira dimensão, nós vamos ter essa estrutura aí: corpo, perispírito e espírito. Quando morre o corpo, o que acontece? Morreu o corpo. O que sobrou? Perispírito e espírito. O perispírito, ele nessa terceira dimensão, ele não é visível. Ele não é visível. Ele também não tem uma ação concreta sobre a matéria, como nós encarnados temos. Os seres que não têm corpo de carne precisam dos encarnados quando eles desejam atuar sobre a matéria. Sempre vão precisar da estrutura de um corpo de carne. Mas eles que estão sem um corpo de carne, porque o corpo morreu, portanto, desencarnados, eles gravitam, né, as pessoas que desencarnam, gravitam para alguma região, alguma dimensão. Essa dimensão, ela será qual dimensão? Aquela dimensão compatível com o peso vibratório daquele perispírito. Porque nós, seres humanos, nós somos, os nossos corpos, eles são muito parecidos, eles têm a mesma estrutura orgânica, sangue, tudo. Então, uma pessoa que é muito generosa e boa, ela tem a mesma ação sobre o mundo físico que uma pessoa que é um facínora. Não há diferença. Elas podem frequentar o mesmo local, mesmo ambiente. E isso é muito comum. E também não está escrito na testa que a pessoa é generosa e boa, né? E que a outra é um criminoso, é uma pessoa má, cruel, né? É isso. É uma pessoa, às vezes, com doenças mesmo, né? Com psicopatias, um psicopata, por exemplo, uma pessoa que tem o psiquismo dela adoecido. Ela simplesmente não tem sensações empáticas, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Mas, estando encarnada, ela fica dentro do mesmo ônibus que uma outra pessoa, que é um anjinho encarnado, porque nossa estrutura do corpo é a mesma. Só que quando esses dois perdem o corpo morre, por exemplo, tem no ônibus, tem 20 pessoas, e dessas 20 nós temos lá cinco anjinhos, nós temos dois que são pessoas mornas, não são nem boas nem más, não fazem nem o bem, mas também não faz o mal, mas também não faz o bem. E temos, vamos por lá, mais um outro tanto de pessoas perversas. Aí esse ônibus sofre um acidente e o corpo morre, o corpo do anjinho, daquele que é morno e daquele que é perverso. Para onde que eles vão? Então, há muitas moradas na casa do Pai. Então, eles gravitarão. O que é um anjinho, o perispírito dele é leve. Então, se nós somos idênticos em corpos de carne,
nós não somos iguais no perispírito. É muito difícil você encontrar um perispírito igualzinho ao outro. Tem pesos diferentes. Então, para onde iremos, né? Para uma faixa vibratória, como se fosse um balão que sai da Terra e vai subindo. Ele sobe até onde? Até onde dá. Então, os anjinhos vão subir, né? E vão ficar lá. Aqueles que têm um peso parecido e que se encaixam dentro de uma faixa, eles ficarão ali. Os outros um pouco mais embaixo, mais embaixo. Os perversos provavelmente vão afundar, né? Porque existem dimensões da Terra que estão acima da crosta e existem dimensões que estão abaixo da crosta. Inclusive dimensões que estão praticamente no centro da Terra. Então, vamos imaginar o peso vibratório desse perispírito para ele ser sugado para o centro da Terra, que é onde está, vamos dizer assim, o centro gravitacional, né? A gravidade ali, porque é onde estão os metais, sabe-se lá. Então, essa alma perversa, ela gravitará para baixo, os outros para cima. Então, quando falamos de há muitas moradas na casa do meu pai, isso também é uma explicação. E a outra explicação de há muitas moradas é a nossa morada interna. Porque, em verdade, nós moramos onde? Dentro de nós mesmos. E cada pessoa tem o céu ou tem o inferno que ela construiu para si. Então, ela tem a sua própria morada interna. Então, veja, não é uma coisa só que Jesus disse. Mas aqui nós estamos estudando justamente os mundos físicos. E eu vou ler agora o item 13, vou colocar na tela, tá certo? Que o item 13 fala dos mundos de expiação e de provas, tá bom? Que são aqueles mundos em que os espíritos que ali estão são espíritos, alguns estão em processo de evolução, portanto, eles estão sujeitos às provas, como qualquer aluno que entra numa escola, e tem aqueles que estão em processo expiatório. Os que estão em expiação são aqueles alunos reprovados de outras escolas. E eles reprovaram tanto nas outras escolas que eles passaram nos outros mundos, que eles foram expulsos da escola. E aí foram para onde? Foram para mundos inferiores, onde eles não causariam tantos problemas, porque as almas que ali estão são almas ainda infantis. Esses mundos para onde vão essas pessoas que estão em expiações são mundos pelos quais eles já passaram, essas almas degradadas, elas vêm expiar na Terra. Nesses mundos, a Terra é um mundo de expiação e de provas. Os que vêm expiar, o que significa expiar, né? Ex significa botar para fora. Pia significa Deus, divino. Pia, pie. Então, é botar Deus para fora, ou seja, eles evoluíram intelectualmente nos seus mundos, têm todo o conhecimento dentro de si, mas não faziam uso para o bem, faziam uso para o mal. Eles
cristalizaram em si mesmos as sensações nobres, não conseguiam sentir compaixão, empatia e muito menos amor. Almas muito intelectualizadas. Então, expiar é botar para fora Deus, que eles não conseguiam, porque colocaram sobre essa fonte, né, de amor, essa semente divina dentro de todos nós, colocaram toneladas de concreto, né, cristalizaram, são corações de pedra. Então, eles vêm para um mundo onde eles vão sofrer a ausência dos seus seres amados, porque por mais que eles sejam essas almas endurecidas, esses corações de pedra, por mais que eles sejam esses corações de pedra, eles têm pessoas que eles amam. Porque a pessoa, por mais cruel que ela seja, ela gosta de alguma coisa, ela gosta de um cachorro, ela gosta de, sei lá, que animal, ela gosta de coisas materiais, ela, enfim, alguma coisa ela gosta, alguma coisa ela sente falta. Imagina que lá hoje, né, se nós formos degradados, imaginemos nós degradados hoje, para um mundo onde não tem uma moradia, uma residência, tem que morar numa caverna, você tem que morar, às vezes, ou numa uma habitação bem rudimentar, não tem carro, não tem nada, não tem telefone, não tem celular, não tem energia elétrica, nada. No entanto, a sua mente se lembra daquele mundo. Você sabe o que é o conforto, mas você não tem mais. Então, a pessoa está numa grande dor. As almas em expiação, elas sofrem de um karma que se chama karma de solidão, porque elas estão entre espíritos primários, precários, elas vão sofrer de uma solidão chamada ideológica, certo? Não vai ter ninguém que pense como elas, assim. São aqueles que vieram com ela mesma, mas, no geral, elas não vão ter condições de deixar, de expandir os seus conhecimentos, porque ela não tem onde aplicar. O que adianta saber dirigir um carro se não tem carro? Então, aí nós vamos entender, por exemplo, Leonardo da Vinci, que projetou avião. Né? Quantos projetos ele tinha lá? Né? Aqueles espíritos visionários que falavam, né, do futuro, como seria, aquelas almas apocalípticas, vamos dizer assim, né, que faziam revelações de como seria lá na frente, é porque, em verdade, eles sabiam como tinha acontecido no mundo deles. E então, aqui na Terra, ia seguir, né, esse processo de evolução e acabar acontecendo igual. Né? Então, na verdade, esses visionários, eles não estavam enxergando o futuro, eles estavam vendo o seu passado. A verdade é essa. Eles estavam recordando, tinham sonhos. Aí falavam dos aviões, e aí não tinham palavras para descrever, aí fala gafanhotos no ar, que seriam os helicópteros. Não é? Como está no Apocalipse. Então, eu vou ler só agora Mundo de Expiações e Provas para nós termos uma ideia teórica aqui do que está no Evangelho, mas estamos falando aqui de mundo físico, especificamente. Que vos direis dos mundos de expiações que já não saibais? Pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência
em grande número dos seus habitantes, indica que a Terra não é um mundo primitivo. Não é, porque ela já foi, mas não é mais. Destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para espiarem aí suas faltas. Então, espiar a falta não é espírito que está começando o processo de evolução. Não é, porque aquele que está começando, ele passa por provas. Ele erra, mas ele erra porque ele não sabia. Então, não tem responsabilidade. Expiando as suas faltas mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender, né, subir a um planeta mais ditoso. Ou seja, recordar aquele mundo que eles estavam, trabalhar bastante nesse para poder retornar, tá bom? Então, nós vamos encerrando por aqui nossa conversa de hoje. E eu vou pedir para a Júlia fazer a nossa oração. Pode ser, Júlia?